Hoje a gente vai mergulhar fundo em uma análise poderosa sobre o futuro da Polícia Penal de São Paulo. A reflexão vem de um artigo do policial Edson Moura, e ele levanta uma questão central. Por que a maior força policial penal da América Latina não tem, de fato, a voz mais forte? Vamos entender isso juntos. Para isso, a gente vai passar por alguns pontos. Primeiro, vamos entender esse paradoxo do poder. Depois, uma tática antiga, o dividir para conquistar. Vamos ver na prática qual é o custo dessa divisão e por que essa é uma luta que já ficou para trás. E, claro, vamos falar sobre o poder da união e a escolha que parece inevitável: unificar ou simplesmente desaparecer. Então, vamos começar por aqui, por essa contradição que é o centro de tudo. São Paulo tem a maior polícia penal da América Latina. É um fato. Mas, segundo o autor, a influência política e a força nas negociações não chegam nem perto do que esse tamanho todo deveria representar. E olha, não é pouca gente não. A gente está falando de uma força com mais de 20 mil homens e mulheres. É a espinha dorsal do sistema prisional do Estado. Um número que, convenhamos, deveria fazer qualquer um parar para ouvir em uma mesa de negociação. E aí é que está a grande questão, né? A pergunta que move toda essa análise. Com tanta gente, com um contingente tão expressivo, por que as reivindicações da categoria parecem não ter o eco que deveriam ter lá onde as decisões são tomadas? A resposta, de acordo com a fonte, não está nos policiais, mas na estrutura que os representa. O argumento central é que todo esse poder imenso é diluído. Ele se perde por causa de uma falha que é crítica: a fragmentação dos sindicatos. A força que deveria ser um bloco único, maciço, na verdade está toda quebrada em pedaços. E isso nos leva a um princípio de estratégia que é, olha, super antigo. O artigo sugere que o governo acaba se beneficiando diretamente dessa divisão toda. É a velha tática do dividir para imperar, sabe? Manter a categoria enfraquecida, lidando com cada pedacinho de uma vez. E aqui a gente vê a cara dessa divisão. Para uma única carreira, a de policial penal, existem pelo menos 4 grandes sindicatos, cada um com sua sigla, sua diretoria e muitas vezes com sua própria agenda, suas próprias estratégias. Essa citação do artigo Nossa, ela resume a consequência disso de uma forma perfeita. A desunião do lado dos policiais vira uma vantagem tática enorme para o governo. O poder de barganha de todo mundo vai lá para baixo. E essa fragmentação não é só um conceito, uma ideia. Ela tem um custo real, um preço negativo que cada policial sente na pele, lá na ponta. O primeiro custo é a confusão. O autor descreve um cenário bem comum. Um sindicato chama para greve, o outro quer diálogo. Um terceiro faz outra coisa. Essa multiplicidade de vozes cria um ruído tão grande que desorienta e paralisa a própria base. E o efeito disso no indivíduo é um desastre. Começa com a confusão, que leva a uma sensação de abandono, de não ser representado de verdade. E o resultado final? O afastamento da luta, a apatia. A pessoa simplesmente desiste de brigar. E aqui, o artigo crava o ponto final desse ciclo. A apatia, que nasce dessa desunião, acaba sendo a maior aliada de quem não quer atender às demandas da categoria. É um ciclo que se alimenta sozinho e leva à derrota. Mas não é só um custo moral. Tem o custo financeiro, que é bem claro. Pensa só, todo o dinheiro das mensalidades, que poderia formar um caixa de guerra único e muito poderoso, acaba sendo pulverizado para manter 4 estruturas diferentes. São 4 sedes, 4 equipes jurídicas, 4 equipes administrativas, 4 de tudo. É um desperdício de recursos, segundo o autor. E talvez o ponto mais importante aqui é que a justificativa histórica para ter essa divisão toda, ela simplesmente não existe mais. A estrutura da carreira mudou por completo. Para entender isso, é só olhar para o passado e para o presente. Antes, ok. Existiam carreiras diferentes de agente de segurança penitenciária e agente de escolta e vigilância. Talvez isso justificasse sindicatos diferentes. Mas a nova lei orgânica acabou com isso. Hoje só existe uma carreira, a de policial penal. A base legal para a separação sumiu. Então fica a pergunta: o que ainda mantém essa divisão de pé? O artigo é bem direto. Não é uma diferença de objetivo, não é ideologia. É a burocracia, a inércia das máquinas e, infelizmente, o ego, o interesse em manter o controle de cada pequena estrutura. Certo, já entendemos o problema de vários ângulos. Mas e a solução? A análise aponta para um caminho claro: o poder que viria com a unificação. Os benefícios de se ter uma entidade única seriam transformadores. Primeiro, um poder de barganha que seria impossível de ignorar.
Segundo, um caixa de guerra centralizado e fortíssimo. E terceiro, talvez o mais importante, uma única voz oficial, falando em nome de todos os 20 mil policiais. O autor nos convida a imaginar as possibilidades. Pensa só, com os recursos todos centralizados, daria para ter o departamento jurídico mais forte do serviço público. Daria para bancar campanhas de mídia em horário nobre para levar as pautas da categoria para toda a sociedade. O poder se tornaria visível. E é assim que a gente chega na conclusão dessa análise. Uma conclusão que não é apresentada como uma simples sugestão, mas como uma decisão urgente, uma encruzilhada que vai definir o futuro da representação da Polícia Penal. Essa linha do tempo aqui mostra que o relógio está correndo. Em 2024, a lei orgânica já unificou a carreira. Agora, em 2025, o próprio Ministério do Trabalho já sinaliza que as entidades precisam se organizar. O futuro é claro, ou se unem ou correm um risco seríssimo de perder a relevância jurídica. E aqui, o autor manda o recado direto, sem rodeios, para as lideranças atuais. A mensagem é que a base não pode mais esperar. A história está andando. E quem não se adaptar a essa nova realidade vai acabar ficando para trás, vai ser atropelado. E a gente termina com essa pergunta, que resume a discussão toda numa metáfora simples, mas muito poderosa. A maior polícia penal da América Latina vai continuar agindo como 4 dedos separados, fracos, ou vai finalmente se tornar um punho só, um punho fechado, firme e coeso? A escolha, segundo o autor, precisa ser feita. E precisa ser feita agora.